imóvel se não pagar as parcelas? Olha, Diego, a gente tem que lembrar o seguinte: todos nós, de classe média, estou dizendo, e de classe eh, sem poder aquisitivo, se socorre de financiamentos. E como é que os bancos, os grandes, conseguem aí ter uma garantia? Veio um instituto chamado da alienação fiduciária. Isso valeu para a compra de automóveis e muito se faz no campo da alienação fiduciária, aos negócios fiduciários, com relação a motocicletas. Vale dizer, o Brasil conseguiu ter uma frota de motocicletas e tem motocicletas para as entregas, para tudo, todo mundo está por dentro disso. Agora, como é que funciona isso com relação a bens móveis, automóveis, motocicletas? É o seguinte: o banco que financia fica com a garantia. Se aquele que não pagou, não depois de um certo prazo, não cumprir com os pagamentos, o banco vai, aspas, na mão grande, atenção, na mão grande, e pega o bem. Então, ele mesmo o banco pega o bem e ele mesmo o banco leva para leilão. Não leilão judicial, mas ele mesmo faz o leilão, vende para fim de ressarcimento. Ora, se deu um outro passo com relação aos imóveis, para se ter essa garantia e para que os bancos consigam também se apropriar deles, levar para o praceamento do bem e se ressarcir. Então, o Brasil tem leis a respeito disso. Se é justo ou não é justo, isso é uma outra questão. Mas o que está em vigor é isso. E o ministro Fux entendeu constitucional essa última lei, que é uma lei de 97, que dá essa garantia aos bancos, aos agentes financeiros, de imediatamente se apropriarem da coisa, no caso de implemento, se apropriarem da coisa e os próprios bancos venderem. Então, isso está sendo dado como constitucional pelo Supremo, a partir do voto do ministro Luiz Fux, e o placar está 8-2. Pois é, Couto. E aí, diante disso, quem, porventura, tem ali um... Onde eu me lembro, essa questão de imóveis, né? Era diferente no passado, que a pessoa não podia perder se o imóvel fosse o único bem da pessoa, o único lugar, a única moradia da pessoa. Acho que era assim antigamente, quando a gente era jovem, né? Eu te pergunto o seguinte: na atual situação, se um cara paga, por exemplo, durante 5 anos um imóvel, né, paga direitinho a prestação e tal, e de repente ele tem um problema qualquer, fica desempregado, fica doente e tal, e para de pagar, aquilo que ele já pagou, ele perde tudo? Olha, a jurisprudência tem assegurado uma restituição, mas veja bem, Couto, uma restituição com base no quê? Naquilo que foi do valor vendido. Então, se o bem, por exemplo, e volto ao exemplo muito comum da motocicleta, se a motocicleta valia 100 e foi vendida em leilão por 50, então ele vai ter que direito à restituição com base nisso que foi arrecadado, e vai ter que brigar muito, porque aí a financeira vai alegar que teve prejuízo e etc., e que ela ainda é credora de 50, no exemplo que eu dei de 100. Então, isso tudo mostra o que? A força do capitalismo, a mostrar também, atenção, a mostrar também que o mais fraco nessa relação só se dá mal. E aí, Thales? Eu queria perguntar ao professor Walter. Professor, seja bem-vindo. Estava com saudade dos seus comentários sobre voz de moderação nessa questão israelense contra o Hamas, uma das vozes de moderação nisso daí. Mas a questão é,
desse caso aí, não está a justiça abrindo mão de decidir judicialmente essas questões? Quer dizer, a empresa vai lá e decide tirar, e a justiça, que deveria julgar, disse, não, eu não preciso mais disso. Isso daí a empresa pode tirar e acabou. Não é um contrassenso? Olha, Thales, a gente tem aí que olhar duas coisas. A primeira coisa, e a preocupação do Supremo, ainda mais depois de tantas críticas que ele virou legislador, críticas muitas delas com fundamentação e pertinência, o que faz o Supremo? O Supremo diz que a lei que veio do Poder Legislativo e foi sancionada pelo presidente da República, estabelece isso e não fere a Constituição. Então, ele garante o quê? Uma execução extra, quer dizer, fora, extrajudicial, como sendo constitucional. É assim que funciona em todos os países capitalistas. Então, se vai dizer, e aí eu vou lembrar no voto dado pelo ministro Fux sobre essa matéria, porque foi ele que puxou a votação pela constitucionalidade. Ele diz o seguinte: o prejudicado, veja bem, o prejudicado tem sempre a justiça para se socorrer e pedir indenização por perdas e danos. Então vamos aí, Thales, aproveitando essa sua magnífica pergunta, tá? Vamos pensar naquele que hoje já é PJ, tá? Que está aí no trânsito das grandes cidades para entregar o quê? Para entregar sanduíches, pizzas e etc. Tá? Se ele perde essa moto, ele está evidentemente sem emprego, sem como se manter, não vai ter como pagar mais. Além disso, o que vai acontecer? Se ele tiver algum dano, alguma coisa assim, ele vai ter que se socorrer de uma justiça morosa, atenção, de uma justiça morosa, para quê? Para ter lá, depois de anos, o quê? Uma indenização. Isto não é justo. Agora, Coach, deixa eu te ouvir sobre isso também, porque aqui não falando da questão constitucional, legal, mas vamos falar um pouco sobre justiça no outro sentido da palavra. Os bancos me parece que sempre conseguem, né, para eles, tudo, digamos assim. Eu deixo para o professor a parte jurídica, né, e queria ver mais a situação do cidadão, né? Realmente você fica indefeso. Isso que o Dr. Walter falou agora, mas Witt, o cidadão comum está sempre fragilizado diante da justiça. Tem até medo da justiça. Dificilmente ele consegue alguma coisa. Porque você tem um problema do cliente com o banco. O cliente, vamos dizer que tem razão, processa o banco. O banco tem uma equipe de advogados fantástica, caríssima, o cara vai ganhar todos os processos contra o pobre do cliente. Simplesmente essa é a realidade que nós vivemos no Brasil, né? Não é um problema só jurídico, constitucional e tal, mas é uma questão de justiça social. Para quem serve a justiça hoje? A quem serve? Essa é uma boa pergunta, né, Thales? Isso que o Couto engraçado é engraçado que o outro aspecto é que a justiça é morosa, como disse o professor Val, e por o legislador encontrou uma solução que é o seguinte: olha, para o banco poder retomar o imóvel vai demorar muito, porque ele vai ter que recorrer à justiça, e a justiça para julgar vai demorar, então permitir que pegar o imóvel de volta, ou a motocicleta pegue de volta. Ou seja, resolve-se o problema da morosidade da justiça para o cobrador, mas não se resolve o problema da morosidade da justiça para o cidadão comum, para o que não é o capitalista. Para esse não se resolve o problema da morosidade da justiça. Aí vem a justiça e diz, não, isso realmente é legal. E aí acabou.